iniciamos o Power BI Desktop. Damos uns minutos, no entanto, o programa faz o carregamento. Estamos a ver cá no ecrã, o Power BI começa a se iniciar e temos esta janela como interface principal do programa. Cá podemos ver estas duas hiperligações de obter dados e origens recentes. Este segundo refere-se aos projetos com os quais temos trabalhado recentemente com o Microsoft Power BI, que não é o nosso caso atual. Nós vamos fazer ênfase nesta primeira hiperligação de obter dados. Se fazermos clique nele, vai aparecer uma nova janela, que é esta que vou-vos apresentar nesta interface. E esta janela apresenta todos os tipos de bases de dados nos seus diferentes formatos, que são reconhecidos pelo Microsoft Power BI para analisar os dados, fazer limpeza nas bases de dados, criarmos os relatórios pretendidos e colocar em funcionamento todas as ferramentas que o Microsoft Power BI tem para nos oferecer. Vocês conseguem analisar com detenimento esta listagem, pois não é pequena, e qual contém todos os diferentes formatos nos quais uma base de dados pode se apresentar. Nós, se olharmos rapidamente nesta listagem, temos o formato principal, que é o Microsoft Excel. Geralmente as nossas bases de dados, geralmente são apresentadas no formato de Microsoft Excel, mas também temos outros tipos de bases de dados. Um ficheiro, um formato PDF, poderá ser uma base de dados. Bases de dados do Access, Microsoft Access, pastas do SharePoint, temos bases de dados feitas com o MySQL, e temos muitos outros tipos de formatos. Aliás, temos aqui também uma base de dados SQL do Azure, que é um formato recente, e assim conseguimos ver outros diferentes formatos. Temos aqui importar dados de uma página web, pois também é uma forma de inserir dados no Microsoft Power BI para posteriormente analisarmos essas bases de dados. Vocês, quando for possível, podem dar uma vista de olhos nesta listagem e conhecer todos os formatos que as bases de dados poderão ter e que são inteiramente reconhecidas pelo Microsoft Power BI. Esta é uma das formas para inserir base de dados no Power BI. Se eu quiser inserir uma base de dados no Microsoft Excel como formato, seleciono o formato, neste caso o Excel, e dou clique no botão ligar. A seguir vou ter a pasta de acesso às subpastas no computador. E neste caso vou cá procurar a minha pasta no disco externo, na subpasta Power BI Projects, Datasets,
mdata. Este é o ficheiro da base de dados. Seleciono e dou clique no botão abrir. A seguir, o Microsoft Power BI começa a estabelecer ligação com a base de dados até que finalmente o carregamento da base de dados tem lugar. Podemos ver aqui as duas subtabelas que estão contidas na base de dados base. Aqui temos o Table 1, que se selecionarmos este checklist, conseguimos ver o conteúdo da base de dados, que não é mais do que uma tabela com informações distribuídas em diferentes colunas, desde nome, género, departamento, idade, data, salário. O conteúdo desta base de dados encontra-se em inglês. Se desselecionar esta tabela e selecionar a segunda, posso ter uma visualização da mesma maneira do conteúdo que esta tabela contém. Como eu vos disse, este é só uma forma de carregamento das bases de dados. Nós temos outra, que é através deste botão ligar a dados de várias origens, que se fizermos clique nele, temos uma lista desplegável que ao mesmo tempo mostra os diferentes formatos das bases de dados. O mesmo acontecia com a janela anterior, só que neste caso trata-se de uma lista desplegável. Podemos fazer uma réplica do mesmo procedimento. Selecionamos livro do Excel, vai-nos apresentar esta janela para procurarmos a localização exata da base de dados que queremos inserir. Neste caso já a temos, então selecionamos o ficheiro, damos clique no botão abrir e o Microsoft Power BI fará o mesmo procedimento, que é reconhecer a base de dados, apresentar-nos as diferentes subtabelas que estão inseridas na base de dados geral e, finalmente, se eu quiser carregar apenas uma das subtabelas, neste caso Table 1, seleciono nela, verifico que o conteúdo da base de dados corresponde com aquela informação que queremos inserir no Microsoft Power BI para posteriormente analisar, e dou clique no botão carregar. Espero durante o processo no qual o Microsoft Power BI reconhece a base de dados e carrega a informação contida na mesma. Este tempo irá variar em função do conteúdo que esteja na base de dados. Já vemos que desapareceu qualquer mensagem na interface do Microsoft Power BI e posso ir à vista de tabela, e nesta opção dou clique e tenho uma visualização geral da tabela que acabamos de inserir no Microsoft Power BI. Estas são as duas formas base que podemos utilizar quando precisarmos de carregar bases de dados no Microsoft Power BI, qual é uma das tarefas principais para conseguirmos trabalhar com este software de visualização e análise de dados.